A demonologia é um dos assuntos mais evitados nas pregações e ensinamentos cristãos. Esse silêncio a respeito do tema é intrigante, especialmente considerando que o próprio Senhor Jesus Cristo não hesitou em ensinar sobre demônios e se engajar diretamente com eles durante seu ministério na Terra. A relutância em explorar ou discutir demonologia dentro do cristianismo é perplexa. Por que os crentes escolheriam ignorar um tópico que nosso Senhor e Salvador considerou significativo o suficiente para abordar? A verdade é que enterrar nossas cabeças na areia não altera a realidade dos demônios. Isso nem diminui, nem exagera sua existência. Eles são reais e uma parte muito real deste mundo em que vivemos. A demonologia é o estudo dos demônios, focando em suas origens, natureza e as várias maneiras que interagem com o mundo. A demonologia cristã, mais especificamente, mergulha no que a Bíblia nos ensina sobre essas entidades malevolentes. Ela fornece uma estrutura para entender o reino do demônico, fundamentada na Escritura, em vez do sensacionalismo frequentemente encontrado na cultura popular. Este ramo do estudo teológico equipa os crentes com conhecimento sobre demônios, revelando suas características, comportamentos e as estratégias que empregam em sua guerra contra Deus, seus anjos e a humanidade. No seu cerne, a demonologia cristã nos ensina que Satanás e seus demônios são reais e podem e afetam nosso mundo de maneira muito real e tangível. Eles não são conceitos abstratos ou símbolos do mal, mas seres pessoais reais com vontade, intelecto e uma profunda hostilidade em relação a Deus, a humanidade e tudo que é bom. Esses seres escolheram se rebelar contra seu Criador e, ao fazer isso, tornaram-se os adversários da humanidade, buscando nos levar para longe de Deus por meio de decepção, tentação e opressão. Entender a demonologia cristã é crucial por várias razões. Primeiramente, ela remove o véu de mistério que frequentemente rodeia o tópico dos demônios, desmistificando sua existência e operações. A verdade é que você não pode lutar contra um inimigo que você não sabe que existe, ou um inimigo que você sequer acredita que existe. Essa desmistificação é vital para dissipar o medo e a superstição, que podem turvar nosso julgamento e levar a uma fascinação doentia pelo demônico ou uma negação absoluta de sua existência. Em segundo lugar, a demonologia cristã serve como uma ferramenta para a guerra espiritual. Ela nos alerta para a realidade dos esquemas de Satanás e as táticas empregadas por seus asseclas em sua campanha implacável contra o reino de Deus. Ao entender como os demônios operam, os crentes podem se proteger melhor contra a decepção espiritual e o ataque, permanecendo firmes em sua fé e equipados com a armadura completa de Deus. Algo estranho está acontecendo com demônios em todo o mundo. Esta afirmação pode evocar curiosidade ou até mesmo ceticismo, mas dentro do contexto da demonologia cristã, sublinha uma verdade profunda que tem sido evidente desde os tempos antigos e permanece até hoje. Essa verdade é vividamente capturada em Tiago 2,19, que afirma que os demônios também acreditam e tremem. Este versículo, sucinto, mas profundamente evocativo, traz à tona a intensa reação dos demônios à verdade da existência de Deus. Eles acreditam e tremem. O foco no aspecto de tremer revela muito sobre a natureza dos demônios, o poder de Deus e as implicações para os crentes. O termo tremer transmite um sentido de medo, ansiedade ou agitação tão intensos que não podem ser ocultados. Significa uma manifestação física de um terror profundamente enraizado. Mas o que exatamente instiga tal reação profunda desses seres malevolentes não é meramente o reconhecimento da existência de Deus, mas o reconhecimento pleno de sua soberania absoluta, santidade e o julgamento inevitável que os aguarda. Ao contrário dos humanos, que podem vacilar na fé ou no entendimento, os demônios possuem uma consciência aguda da onipotência de Deus e a futilidade final de sua rebelião. Em toda honestidade, podemos aprender muito com isso. Vivemos em um mundo que não teme o Senhor,
um mundo que até zomba de Deus, um mundo que não treme ao nome do Senhor, um mundo que não treme ao fato de um Deus santo estar irado com eles, um mundo que não acredita que existe um Deus. No entanto, tenha certeza, meus irmãos e irmãs, está chegando um tempo em que cada indivíduo que não treme ao nome do Senhor se curvará e confessará que Jesus é o Senhor. Mas, se a verdade for dita, isso é porque as pessoas deste mundo não entendem verdadeiramente quem Deus é. Vez após vez, somos lembrados de temer o Senhor. Mateus 10, 28 nos diz: E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Hebreus 10, 31 diz: É coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo. Provérbios 9, 10 nos diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Esse conhecimento, juntamente com a certeza de sua derrota e punição, instila neles um terror tão profundo que os faz tremer. Durante uma palestra na escola de seminário, fomos apresentados a um exemplo iluminador por um professor que se especializou no assunto da demonologia. Ele relatou um encontro envolvendo um grupo de estudantes que estavam lidando com um homem possuído por demônios. Ao confrontarem o demônio dentro do homem, a voz que surgiu dele era distintamente diferente da sua própria. Mais marcante ainda, o demônio exibiu uma resposta negativa veemente ao nome de Jesus. Esta reação destaca o medo que os demônios abrigam em relação a Jesus Cristo, sublinhando o poder inerente ao seu nome e o medo mais amplo que tem em relação a Deus. O tremer dos demônios é um testemunho do poder e majestade de Deus, o Criador que falou o universo à existência, cuja santidade é inacessível pelo pecado e cuja justiça é inabalável. Os demônios possuem um entendimento íntimo do seu poder, um entendimento de Deus e de sua glória, que nós, seres humanos, não compreendemos completamente. Acredito que, mesmo como cristãos, muitas vezes tomamos Deus como garantido. Deus está tão acima de nós quanto os céus estão da terra, quanto o norte está do sul. É assim que Deus está acima de nós. Ele existe em um reino próprio, uma classe própria. Ele não é um homem glorificado. Muitas vezes tentamos fazer do Senhor Jesus Cristo um homem glorificado ou um profeta glorificado, para que ele opere apenas um pouco acima de nós e para que ainda possamos entendê-lo com nossas mentes limitadas. Mas você não pode entender completamente Deus. Você não pode entender um ser que viveu de eternidade a eternidade. Você não pode entender um ser cujas ordens os ventos e as ondas obedecem. Você não pode entender um ser que se senta em um reino fora do tempo. Você não pode entender um ser que não tem começo. Você e eu temos um começo. Anjos e demônios têm um começo. Os céus e a terra têm um começo. Miguel, o arcanjo, Gabriel, o mensageiro Lúcifer, o caído, e Apolion, o destruidor, todos têm um começo. No entanto, Deus não tem. Ele é de era a era, de geração a geração. Antes de haver um começo, ele estava lá. Sua rebelião não obscureceu a onipotência de Deus de sua percepção. Pelo contrário, acentuou a realidade de sua autoridade suprema. Eles tremem não por reverência, mas por medo, plenamente cientes de sua oposição ao Todo-Poderoso. Esse medo profundo de Deus manifestado pelos demônios não é um conceito abstrato, mas uma realidade tangível que tem implicações para os crentes. O encontro descrito pelo professor serve como um lembrete marcante da guerra espiritual na qual os crentes estão engajados. Destaca a autoridade no nome de Jesus, um nome que até as forças demoníacas reconhecem e temem. É um nome acima de todos os nomes, o nome de Jesus. No contexto mais amplo da vida cristã, o tremer dos demônios ao mencionar Jesus Cristo e seu medo de Deus proporcionam tanto conforto quanto um chamado às armas. Reafirma a posição de poder do crente quando está de pé na fé e a autoridade que nos foi concedida por meio de Cristo. Também serve como um lembrete sóbrio da realidade do mal e da batalha espiritual constante que ocorre invisível. Algo estranho está acontecendo com demônios em todo o mundo. É mais do que uma declaração sensacionalista.
é um reflexo do conflito cósmico entre o bem e o mal, um conflito no qual o nome de Jesus Cristo emerge com toda a autoridade. Ao longo da história, inúmeras pessoas encontraram fenômenos inexplicáveis que só podem ser descritos como atividade demoníaca ou paranormal. Esses eventos, muitas vezes, deixam as pessoas se sentindo impotentes, aterrorizadas e, às vezes, até mesmo questionando sua própria sanidade. No entanto, em meio a esses encontros aterrorizantes, existe um testemunho poderoso para o nome acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Vez após vez, foi relatado que com a mera menção de seu nome, todas as formas de atividade demoníaca e distúrbios paranormais cessam imediatamente. Uma das manifestações mais comuns desses encontros é experimentada através da paralisia do sono. Indivíduos relatam estar presos entre os estágios do sono e da vigília, incapazes de se mover ou falar, muitas vezes percebendo uma presença ameaçadora, pressionando sobre eles, ou até mesmo parada no quarto. Essa condição aterrorizante, que desfoca as linhas entre os reinos físico e espiritual, deixa aqueles afligidos em genuíno medo por suas vidas. No entanto, notavelmente, inúmeros testemunhos surgiram de pessoas que, em meio ao seu medo, conseguiram invocar o nome de Jesus. Naquele momento, a força opressora desaparece e eles são libertados de sua paralisia, uma demonstração profunda da autoridade investida no nome de Jesus. Esse fenômeno não é meramente anedótico, reflete uma verdade espiritual mais profunda evidente na vida de Jesus Cristo, conforme retratado nos Evangelhos. Quando confrontado com forças demoníacas, a presença de Jesus sozinha provocava medo e submissão nos demônios. Eles o reconheciam, tremiam diante de sua autoridade e suplicavam a ele, plenamente conscientes de seu poder de comandá-los. O Evangelho de Marcos relata vários desses encontros, como em Marcos 5, 1:20, onde Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Os demônios imediatamente reconheceram Jesus, tremeram de medo e imploraram para que ele não os atormentasse antes de expulsá-los. Mateus 8, 28-34, nos conta quando Jesus chegou ao outro lado, no país dos Gadarenos, e encontrou 2 homens possuídos por demônios, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram, perguntando a Jesus o que ele queria com eles, reconhecendo-o como o Filho de Deus e questionando se ele veio para atormentá-los antes do tempo. Isso mostra a soberania inigualável de Jesus Cristo sobre o reino espiritual. O tema consistente através desses testemunhos e contas bíblicas é o reconhecimento da autoridade de Jesus por entidades espirituais. Demônios, apesar de sua natureza rebelde contra Deus, reconhecem a supremacia de Jesus Cristo. Esse reconhecimento, manifestado através do medo e submissão, é um lembrete poderoso da vitória que Jesus garantiu sobre as potestades das trevas através de sua morte e ressurreição. Os crentes são encorajados a ter coragem nesta verdade, sabendo que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita neles através do Espírito Santo. Os crescentes relatos de encontros demoníacos e atividades paranormais em várias culturas ao redor do mundo exigem uma afirmação ousada da fé no poder do nome de Jesus. É um chamado para lembrar que ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, como visto em Filipenses 2:10. Demônios tremem de medo, pois um dia eles finalmente receberão o que lhes é devido. Satanás e todos os demônios do inferno passarão a eternidade no lago de fogo, como vemos em Mateus 25:41, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno e o lago de fogo foram criados para demônios e Satanás, e eles estão plenamente cientes de seu futuro de passar a eternidade no lago de fogo, e merecem seu castigo. Às vezes penso comigo mesmo, o que você estava pensando, Satanás? Quando você era o querubim ungido que cobria, você estava sobre o Monte Santo de Deus, você andava entre as pedras de fogo, você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Você estava no Éden, o jardim de Deus,
adornado por toda pedra preciosa, ainda assim você escolheu se rebelar contra um Deus santo. O que você estava pensando, Satanás? Você era perfeito, maravilhoso, glorioso, possivelmente o mais alto dos anjos. O que você estava pensando, Lúcifer, ao se rebelar contra seu Criador? Deus é um Deus justo, supremamente justo, e o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Quando ele for lançado no lago de fogo, Satanás merecerá cada bit de seu castigo. Pense no estrago e na destruição que Satanás e seus demônios causaram ao longo da história da humanidade. Nenhum outro ser em toda a criação fez o que ele fez. Ele quebrou vidas, lares e futuros. Pense no número de túmulos, direta ou indiretamente, que estão nesta terra por causa de Satanás. As pessoas têm a percepção do inferno, de que o diabo e seus demônios estarão no comando, assegurando que sofrem. Isso é a representação de Hollywood. Não, o diabo e seus demônios não estarão no comando do lago de fogo. Eles estarão sofrendo eles mesmos. Quando demônios confrontaram Jesus durante seu ministério na terra, suas reações foram reveladoras de seu entendimento da autoridade espiritual e da escatologia, o estudo dos últimos tempos. Um caso particularmente marcante registrado no Evangelho é quando demônios, ao enfrentar Jesus, perguntam: "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Esta pergunta, encontrada em passagens como Mateus 8:29, é carregada de significado teológico e revela muito sobre a natureza das entidades demoníacas, sua consciência do julgamento divino e a autoridade de Cristo. A frase "antes do tempo" é particularmente sugestiva, indicando que os demônios estão cientes de um tempo designado para seu julgamento final. Isso se alinha com os ensinamentos bíblicos que falam de um momento futuro, quando Satanás, juntamente com seus demônios, será lançado no lago de fogo, conforme descrito em Apocalipse 20:10. Sua pergunta a Jesus revela seu entendimento de que existe um cronograma divino para eventos cósmicos, incluindo seu próprio julgamento. Isso sublinha um certo temor e antecipação de seu destino inevitável, indicando que, embora continuem sua rebelião contra Deus, eles estão plenamente conscientes da futilidade de sua posição. Em resumo, a pergunta dos demônios a Jesus, "Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?", reflete seu conhecimento de sua derrota e julgamento eventual, seu reconhecimento da autoridade de Jesus e seu medo de um castigo prematuro. Serve como um lembrete marcante da batalha espiritual que ocorre invisível, da autoridade de Cristo sobre todas as forças do mal e da importância de nos alinharmos com o Rei vitorioso, que detém os tempos e as estações em suas mãos. Algo de fato estranho está acontecendo com demônios em todo o mundo. Este fenômeno global, no qual os demônios manifestam reações intensas à presença e autoridade de Jesus Cristo, reforça um ponto crucial sobre a natureza da guerra espiritual e o poder do nome de Jesus. Não é apenas uma questão de fé ou crença. Trata-se de uma realidade espiritual tangível e poderosa, que tem efeitos profundos tanto no reino espiritual quanto no físico. A reação dos demônios ao nome de Jesus, seu medo, tremor e submissão, não é um mero detalhe teológico. É uma evidência viva do poder supremo de Deus manifestado através de Cristo. O entendimento de que algo estranho está acontecendo com demônios em todo o mundo não deve nos levar ao medo, mas sim a uma maior confiança e fé na soberania de Deus e na vitória de Jesus Cristo sobre todas as forças do mal. Esta verdade é uma fonte de grande esperança e coragem para os crentes, assegurando-nos que, não importa o quão intensa seja a batalha espiritual, estamos firmados sobre a rocha sólida da autoridade de Cristo. Além disso, este reconhecimento dos demônios sobre a autoridade de Jesus serve como um lembrete para nós, como crentes, de nossa posição e autoridade em Cristo. Somos chamados a viver em vitória, não em derrota, a exercer nossa autoridade espiritual em oração, fé e obediência à palavra de Deus. A batalha espiritual é real e estamos equipados com as armas espirituais necessárias para enfrentar e vencer as forças das trevas. Efésios 6, 10-18.
A crescente conscientização da atividade demoníaca em todo o mundo também destaca a importância da Igreja em se engajar ativamente na intercessão e na guerra espiritual. Não podemos nos dar ao luxo de ser complacentes ou ignorar a realidade do inimigo e suas táticas. Pelo contrário, devemos estar vigilantes, orando sem cessar e revestidos da armadura de Deus, prontos para resistir ao diabo e fazer com que ele fuja de nós. Tiago 4:7. Finalmente, a realidade de algo estranho acontecendo com demônios em todo o mundo não é apenas um chamado para a batalha espiritual, mas também para a missão. Este é um momento crucial para a Igreja proclamar o Evangelho com ousadia, testemunhando o poder transformador de Jesus Cristo. À medida que as pessoas testemunham o poder do nome de Jesus sobre as forças das trevas, muitas serão atraídas para a verdade, buscando libertação, esperança e salvação. Em conclusão, a constatação de que algo estranho está acontecendo com demônios em todo o mundo é um testemunho poderoso do reino espiritual ativo e em conflito ao nosso redor. No entanto, mais do que isso, é uma afirmação da supremacia indiscutível de Jesus Cristo sobre todo o poder do inimigo e uma garantia de nossa vitória final em Cristo. Como crentes, somos chamados a permanecer firmes na fé, revestidos da plenitude de Deus, e avançar corajosamente, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4.